Some people can smell danger. Not me. Está começando o podcast Cinematógrafo Delirante. Eu sou Milena Azevedo, falando de Natal. E eu sou Gisele Basso, falando de Caxias do Sul. Gisele, assim como eu, você notou que nem todo filme noir tem uma femme fatale? Anotei sim, Milena, e é sobre isso que nós iremos falar no episódio de hoje. Exatamente. Este é o primeiro episódio sobre as diferentes representações femininas no noir. E nós vamos começar justamente por ela, a tão falada femme fatale. Oh. Então, bom, pessoal, vamos recapitular aí que no episódio passado nós falamos que durante a Segunda Guerra Mundial as mulheres foram encorajadas a contribuir para o esforço de guerra, ingressando na esfera pública e assumindo empregos bem remunerados, conquistando independência financeira e autonomia. No entanto, quando acaba a guerra, se esperava que as mulheres renunciassem aos seus cargos e reassumissem os papéis que elas ocupavam antes da guerra, abrindo espaço para que os veteranos retornassem ao mercado de trabalho e à vida familiar. Foi um período que alguns autores colocam como domesticidade patriótica, né? As mulheres elas estavam lá, foram arregaçar as mangas no esforço de guerra, mas no final era só assim, estava fazendo aquilo ali, porque era necessário naquele período, depois elas iam voltar ao lar, mas nem todas quiseram fazer isso. Então, a maioria das teóricas feministas do cinema propõe que a função ideológica do filme noir foi articular um projeto de restauração da ordem patriarcal. Dessa forma, as feministas entendiam a mulher fatal como uma representante da mulher econômica e sexualmente independente que relutava em agir de acordo com as expectativas sociais. Em contrapartida, a pesquisadora Anne Denon afirma que a femme fatale dos anos 1940 ela não é a mãe, ela não vive para a família e nem a trabalhadora operária do período de guerra. Ela representava uma rota alternativa para o sucesso, baseada em desejos e realizações pessoais, e esse sucesso ele era obtido de forma escusa. Era uma mulher à margem da sociedade, pois transgressora e agente do caos. Por isso, a sociedade logo encontrou meios de puni-la através da disciplina ou da morte para que a ordem retornasse. E agora eu vou ler um trechinho aqui da, da pesquisadora australiana Samantha Lindop, que tem uma dissertação muito bacana sobre a femme fatale, e ela diz mais ou menos assim, tradução minha, tá, pessoal? A femme fatale surgiu no auge de um período em que as mulheres eram incentivadas a ingressar no mercado de trabalho e ainda era uma personagem central 13 anos após o fim da guerra, quando qualquer campanha para tirar as mulheres de posições anteriormente ocupadas por homens havia terminado. E ela segue dizendo: apesar da percepção dominante de que a femme fatale é simbólica da mulher assalariada, a dama sombria do filme noir clássico é quase invariavelmente, prestem atenção, uma mulher mantida e uma preguiçosa parasitária. E faz sentido, né, Milena? Porque se a gente fizer um balanço, a maioria das femme fatales são geralmente amantes de criminosos ou esposas de homens ricos, e em boa parte dos filmes elas seduzem homens para que eles façam o trabalho sujo por elas. E num jornal francês de 1º de janeiro de 48,
o crítico e cineasta Roger Boussineau já menciona que essa mulher-aranha é uma burguesa, ou seja, uma mulher que não trabalha. A Anne Denon lembra, inclusive, que a base da femme fatale foi a Dama Sombria da era vitoriana. Essa Dama Sombria era uma mulher que desejava poder, dinheiro, gratificações e domínio. E as narrativas tradicionais punem a Dama Sombria porque os seus métodos para alcançar esses objetivos minam a própria estrutura social que ela estava tentando ascender. As damas sombrias eram bastante performáticas. Elas criavam imagens diferentes através das roupas, dos acessórios, dos penteados, da maquiagem, o que mostrava que uma mulher pode ser múltipla e, assim, poderia obter o que quisesse através dessa performance da feminilidade. Isso é a teoria da Judith Butler. A Anne Denon cita a Julie Grossman e um termo que ela criou, que é Victorine Noir, para discutir as semelhanças entre essa dama sombria dos romances vitorianos e a femme fatale do filme noir e do neo-noir. Para Julie Grossman, as damas sombrias recusam aquela pobreza dócil, e aí os códigos sociais severos fazem com que elas ajam de forma desafiadora, antissocial e criminosa. E as restrições da vida e do desejo das mulheres da época tornavam o leitor um cúmplice desses planos transgressores e criminosos das damas sombrias. Já Samantha Lindop afirma que a figura da femme fatale está relacionada às vamps do cinema silencioso do final do século XIX e início do século XX, as quais estão ligadas às imagens das vampiras e das sereias, criaturas iníquas que têm o poder de seduzir os homens antes de destruí-los. Por isso, são seres monstruosos e abomináveis. Nas palavras de Mickey LeSale, citado por Lindop, a imagem da vampira incorpora duas fantasias, uma paranoica e uma romântica. A fantasia paranoica é de que o sexo pode te matar. A fantasia romântica é que pode valer a pena. Aí a Lindop comenta que esses filmes protagonizados por vamps, eles se tornaram muito populares no início dos anos 1900. E um dos mais evocados atualmente é o Escravo de uma Paixão, cujo título original é A Fool That Was, de 1915, dirigido pelo Frank Powell. Nesse filme, a Theda Bara interpreta uma mulher fatal chamada simplesmente a Vampira. Sendo bela e sedutora, ela tem como alvo homens ricos, drenando-lhes o dinheiro e a dignidade, tal qual, o vampiro dos romances e filmes de terror drena o sangue de suas vítimas, reduzindo sua infeliz presa à loucura, ao alcoolismo e ao suicídio. Bom, a vamp icônica do cinema foi a Marlene Dietrich, imortalizada principalmente por filmes de Joseph von Sternberg, como O Anjo Azul, que é de 1930, e O Expresso de Xangai, que é de 1932. A Samantha Lindop lembra que uma característica crucial dos filmes do von Sternberg é que o homem é uma vítima voluntária. Ele até poderia escapar do feitiço da mulher fatal, mas ele não quer. E, nesse sentido, não é a própria vampira que destrói esse homem, mas ele mesmo. Por exemplo, em O Anjo Azul, um professor honrado se apaixona pela estrela de cabaré, a prostituta Lola Lola, que é o personagem da Marlene Dietrich, e essa obsessão o torna motivo de chacota, enquanto a sua reputação e a sua vida desmoronam ao seu redor. Finalmente, tomado pela insegurança e pelo ciúme, ele perde a razão. Outra grande diva do cinema que interpretou diversas vamps foi a Greta Garbo. E a Lindop vai chamar a nossa atenção para essas vamps que a Garbo interpretou, porque elas são diferentes das da Marlene Dietrich. Elas são mulheres de origens humildes, forçadas a fazer escolhas diante da pobreza extrema.
Embora sejam fortes e engenhosas, essas vampiras também exibem um elemento de vulnerabilidade que reflete a fragilidade de suas circunstâncias econômicas. Nisso, o teórico do cinema Thomas Doherty afirma que as narrativas retratadas nos filmes em que Garbo interpreta vamps foram inspiradas por situações da vida real da época da Grande Depressão. Aí eu vou citar o trechozinho, né, o comentário dele, abre aspas, onde mulheres trabalhadoras eram frequentemente forçadas a tolerar investidas sexuais indesejadas e tratar o sexo como uma transação comercial para sobreviver, manter seu salário ou subir na hierarquia financeira, fecha aspas. E aqui, eu lembro do filme Serpente de Luxo, de 1933, estrelado pela Barbara Stanwyck. Se vocês ainda não conhecem, confiram, porque, eh, o que o Doherty comenta cai bem mesmo no que vai acontecer nesse filme aí. Bom, segundo a Jane Place, no livro Women in Film Noir, a femme fatale expressa a sua força, o seu poder no controle da imagem e no seu estilo visual. É, ela tem o domínio na composição, no enquadramento, no movimento da câmera e na iluminação. E esse controle da imagem direciona o olhar, tanto o olhar do herói quanto o do espectador, para ela. Mas o controle vai se perdendo perto do fim do filme, porque a mulher sexualmente agressiva precisa ser destruída no final. E embora o destino da femme fatale seja trágico, o espectador guarda na memória a sexualidade potente, as roupas glamurosas e os trejeitos daquela mulher poderosa. Bom, agora sobre o emprego do termo femme fatale, nós não temos certeza absoluta de quando ele começou a ser utilizado nos Estados Unidos e nem na França. No livro Into the Dark, do Mark Avieira, eu notei que ele aparece pela primeira vez numa crítica ao filme Gilda, na revista Variety, de 20 de março de 1946. Eu encontrei uma referência à femme fatale feita pelo crítico Jean-Jacques Gaultier num jornal francês de dezembro de 1947, mas ele tripudia do termo, ele até escreve, do jeito como as pessoas que não conhecem muito bem a língua francesa falariam. E realmente, como nós achamos só essas críticas soltas, nós só podemos é fazer conjecturas mesmo. Pois é, né? Quem sabe, pesquisando mais, a gente encontre alguma data, né, marcante, uma data mesmo inicial aí do emprego do termo. Ou então, se algum ouvinte, souber, aí fala para gente, que a gente, comenta aqui depois. Agora, gente, já Porque uma já coisa, né, Milena, uma coisa Milena, é o uso de 2 palavras, um substantivo e um adjetivo, né, femme fatale, como se diria em português, a mulher fatal. Eu posso usar a mulher fatal no meio de uma frase. Outra coisa é usar isso como uma expressão que represente alguma coisa em específico. Se eu digo mulher fatal, pode ser qualquer pessoa que, sei lá, matou alguém. Eu posso usar essa expressão como simplesmente um substantivo e um adjetivo, como eu digo, a parede cor-de-rosa, né. Agora usar a femme fatale no sentido como a gente entende no filme noir, já é uma coisa diferente, inclusive usando a expressão que é de uma língua, no original, nas outras línguas, o que já pesa de maneira diferente também de usar na língua original, né. exatamente, porque o que eu noto é que eles usavam muito a Shade Lady, que seria a dama sombria. É. Bom, nós já falamos demais, né, sobre história e teorias, e agora, a gente, vai focar nos 2 filmes com femmes fatales que a gente selecionou para comentar neste episódio.
Quais foram eles, Gisele? São Almas Perversas, que é de 1945, foi dirigido pelo Fritz Lang, e A Dama de Xangai, que é de 1947, 48 e que foi dirigido pelo Orson Welles. Bom, vamos começar então falando de Almas Perversas. E para começar, eu vou pegar emprestado o texto do jornal Reforma, um jornal francês, publicado em 1947, esse texto, e ele faz um resumão da história e eu acho que vale a pena. Diz o seguinte: como um honesto caixa que celebra bodas de prata com a providência e a consciência profissional, encontra debaixo de uma chuva torrencial na beira da calçada a jovem vamp que vai levá-lo à perdição. Como essa agradável pessoa, levada naturalmente por um aventureiro que lhe estapeia como um mestre bate no seu cachorro, engana o infeliz caixa. Como este pintor do domingo passa por um grande pintor aos olhos da sua perigosa amiga. Como o aventureiro vende a preço de ouro a má pintura do caixa e por que a jovem vamp é obrigada a se deixar levar pelo autor dessas telas estabanadas. Como a mulher do caixa, que desprezava os talentos do marido, descobre na vitrine da maior galeria de Nova York os quadros de Catherine March, que é o nome da vamp. E como ela tem a imbecil maldade muito feminina de acreditar que sejam os quadros que o seu esposo é que copia. Como o pobre homem chega a matar sua infiel e platônica amante. E, enfim, por que não é o caixa que é acusado do crime e que passa para a cadeira elétrica, mas sim o aventureiro, que por uma vez é inocente. É isso que vai lhe ensinar o belo filme de Fritz Lang. Contou tudo, né, na crítica do jornal. Almas Perversas é baseado num livro francês chamado A Cadela, escrito por Georges de la Fouchardière, e que já tinha sido adaptado para o cinema em 1931. Foi um filme francês, chamado também A Cadela como livro, que foi feito por Jean Renoir. E nesse filme há uma cena já na hora do assassinato em que o personagem explica por que motivos ela é uma cadela. E ele diz o seguinte: você não é uma mulher, é uma cadela. Você acaricia o homem que a alimenta e o homem que lhe bate também. E é das últimas coisas que ele diz antes de matar a moça. Quando o filme dos Estados Unidos foi feito, a censura pegou no pé do título e foi assim que o original A Cadela se transformou em A Rua Escarlate. É interessante que o filme francês e o livro se chamem A Cadela e que nesse filme, que agora em português ganha o nome de Almas Perversas, a personagem principal é a Kitty, um apelido para o gatinho. E a Kitty é oficialmente aqui uma manequim que perde trabalhos porque é preguiçosa e não uma prostituta, pelo menos oficialmente. E Gisele, o assassino Gisele, aí um parênteses aqui que eu vou fazer com relação justamente ao título o título do filme que o Fritz Lang bolou, porque ele não podia usar de forma alguma a cadela, porque seria the bitch, que era um palavrão. Então, ele achou interessante recorrer a uma passagem bíblica na qual a prostituta da Babilônia é descrita como uma mulher escarlate, ou seja, vermelha. Então, daí o título Scarlet Street, que traduzido literalmente é Rua Vermelha, que vai fazer alusão aos locais onde havia prostíbulos, os distritos da luz vermelha. Por isso, né, ficou Scarlet Street e aqui no Brasil o Almas Perversas. Era isso aí. E quando ele foi lançado na França, Milena, eles mantiveram o título Rua Vermelha, eles não usaram a palavra para escarlate, eles usaram o título Rua Vermelha em francês. Então, temos a versão A Cadela e temos a versão A Rua Vermelha, em francês. E no português, então, ficamos com Almas Perversas.
O assassino aqui não é punido, o que já era também uma transgressão, porque, segundo o Código de Censura da época, de que já falamos em outro episódio, o criminoso precisa sempre ser punido. O diretor Fritz Lang disse mais tarde que convenceu a censura, alegando, entre outras coisas, que a culpa que o Chris Cross vai carregar pelo resto da vida, aquela assombração da Kitty, é muito pior do que qualquer castigo. Mas a censura pegou no pé também por vários outros motivos. Entre eles, a Liga da Virtude achou que aquela cena em que o Chris pinta as unhas dos pés da Kitty era um pouquinho demais. Que tinha muita cena de gente com pouca roupa ou com roupa transparente demais. No fim, o filme foi liberado, menos em Nova York, em Atlanta e em Milwaukee, onde ficou um libera, não libera, até que finalmente o filme entrou em cartaz. E aí eu encontrei o texto do jornal New York Times, que foi publicado em 15 de fevereiro de 1946, quando finalmente o filme estreou por lá. E ele começa dizendo o seguinte: agora que os censores pararam de brincar com esse filme, todo mundo pode ir ver se ele é assim tão danoso para a moral. Vamos apenas dizer que esse filme não encoraja o crime, que ele é dolorosamente moral e bem leve diante das luzes da atualidade. Depois ele conta a história todinha até a última cena e diz que o filme deixa claro que os caprichos dos Dom Juans de meia-idade são perigosos e que o assassinato é um pecado para o qual os moralistas de Hollywood acharam punições bem piores do que a morte. E critica o ator Edward G. Robinson, dizendo que ele atua de um jeito bem monótono para quem estava buscando ar fresco. Diz que a Joan Benet está estática e sem cor e que lhe falta maldade. E que o único ator crível é o Dandurier como o namorado víbora golpista barato. Encerra, pois não? Sim, então termina aí, que aí eu também tenho aquelas cartinhas dos donos de cinema que são um deleite também. Termina então aí essa parte que eu entro com Eles elogiam 2 cartinhas. Eles elogiam o Fritz Lang e encerram dizendo que, se os censores não tivessem feito tanto barulho, isso passaria só como mais um filmezinho médio. Diga, Milena. Eh Essas cartinhas que os donos do cinema ou funcionários do cinema, escreviam, elas são realmente deliciosas. E eu encontrei aqui 2 no livro Into the Dark, que são completamente opostas. A primeira é do Jack Hammond, ele é dono do Heart Theater, de Ferndale, na Califórnia. Ele diz o seguinte: "Quanto menos se falar desse filme, melhor. Palavras não abarcam o quão deplorável ele é. Nossa menor bilheteria do ano." Lembrar que esse filme estreou em dezembro de 45. O projetista gostou, mas os comentários dos nossos clientes nos fizeram corar, sem mais. Aí, vejam só outra cartinha, agora do JC Balcom, funcionário do Gray Theatre, em Gray, na Geórgia. Ele diz o seguinte: a publicidade gerada por conta da censura ajuda bastante a promoção de um filme em uma cidade pequena, mas eu e nem os meus patrões entendemos por que o filme foi censurado. As atuações são ótimas e elas nos ensinam uma lição que todos os americanos deveriam aprender. Nós tivemos o cinema lotado. Olha só, isso não é um primor? Além de ser um primor escavar a literatura, os jornais para descobrir isso, eu acho fantástico o jeito como essas cartas dos leitores são escritas. É um primor de escrito, não é um xingamento: "Ah, esse filme é uma droga", é um negócio bem escrito, Milena. Acho fantástico isso. Acho muito legal. Eu não achei cartas de leitores outras, mas eu fui ver o que foi publicado nos jornais da França, porque afinal, né, o romance livro que originou este filme era francês. E lá o filme só chegou bem depois, só em fevereiro de 1947. O jornal Le Figaro, que até hoje é um dos maiores do país, tem um artigo bem curtinho
e termina usando o termo filme noir, ainda que de um jeito um pouco torto, diz o seguinte, aspas aqui: "Se nós esquecermos as imagens um tanto sórdidas, mas poderosas que os melhores dos nossos diretores da escola negra teriam tirado desse livro que há tempos seduziu Renoir, meu Deus, seríamos então obrigados a reconhecer que Almas Perversas é um filme como qualquer outro. Quando não sobrar mais nenhum outro filme que você ainda não tenha visto, pode ir ver esse." Tem também um outro jornal chamado La Vie du Soir, que gostou do filme no geral, mas reclama de algumas coisas, e eu escolhi o parágrafo que me chamou a atenção. O autor, em 1947, diz que, abre aspas, "é uma palhaçada amarga proibir este filme para menores de 16 anos, numa época em que a juventude, tanto a juventude religiosa quanto a laica, está lendo Sartre, Arthur Miller e Céline. Hollywood acha que este filme é ousado, bem que a gente queria que fosse." E tem, um outro jornal chamado La Réforme, que é esse que eu citei o texto no comecinho, que também reclama da censura de 16 anos, dizendo o seguinte, aspas de novo: "Não sei se é golpe dos agentes de publicidade americanos, não sei se é porque a jovem Vamp aparece frequentemente de combinação, se é por causa dos tapas, se é pelo assassinato com o picador de gelo, mas os jovens de menos de 16 anos podem ler coisas bem mais horríveis todo dia nos jornais." Bom, Almas Perversas é um filme de enganos, de mentiras. Se a gente pensar, quando eles se conhecem, o Chris acha que a Kitty precisa de socorro, ele acha que a Kitty é atriz, e aí ela dá corda para ele. Ela acha que ele é artista e ele também dá corda para ela. A mulher do Chris, que se chama Adele, acha que o primeiro marido é um herói que morreu salvando uma pessoa, também não é verdade. O primeiro marido reaparece e acha que o Chris tem um dinheirão para entregar se for chantageado, é mentira. O Johnny é acusado de assassinato, mas ele só, só roubou os pertences da morta, não matou. A Kitty posa como se fosse uma grande pintura. É uma teia de ou enganos surgidos ao acaso ou de mentiras que foram planejadas mesmo para enganar alguém. O Christopher Cross é um caixa de banco, todo mundo gosta dele, mas ele é só isso. Ele é um empregado que não está acostumado a beber champanhe e fumar charuto. É assim que ele encontra a Kitty, que caminha na chuva para pegar o metrô de madrugada, passa a semana inteira esperando pelo domingo para poder pintar. Poderia nunca mais ter encontrado a Kitty, mas ele insiste em ficar mandando cartas. E a gente quase desculpa o Chris. A gente desculpa o Chris, vai. Quando a gente descobre quem é a Adele, a mulher com quem ele está casado. Porque, Milena, eu não sei não, mas eu acho que a Adele também é uma femme fatale. Ela é tão peste, ela é tão malvada, ela pisoteia nele, ela ameaça jogar os quadros no lixo. A vida dele fica um inferno. Parece que ela empurra o Chris de uma tal maneira que o Chris deve pensar: "Nossa, qualquer outra coisa na minha vida seria melhor do que isso aqui." E é ali que ele sai do prumo, quando ele vê um lampejo de possibilidade lá longe, na Kitty. Eu reparei nos quadros que assombram a gente nesse filme. O quadro do primeiro marido da Adele, morto, que fica lá olhando pra gente naquela sala. Depois o retrato da Kitty, que é o que vai encerrar o filme também. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, Milena, quando o Chris descobre a história da venda dos quadros, ele discute com a Kitty no que agora é o ateliê dele, e lá atrás dos dois discutindo, a gente vê um quadrinho, que mostra ele é pequenininho, assim, que mostra uma pessoa com guarda-chuva. E eu lembrei bem do começo, quando o Chris encontra a Kitty. Porque para mim parece que a história está começando de novo, eles estão de novo na encruzilhada. Ou o Chris se dá conta de que ele está sendo enrolado de novo, acaba tudo, ou ele compra a historinha de novo e começa um capítulo novo. E o que o Chris faz é comprar a historinha da Kitty, a choradeira dela, de que precisava do dinheiro, por isso vendeu os quadros. E aquele homem de guarda-chuva naquela pintura agora é testemunha desse novo capítulo, lembrando sempre que o Chris saiu na chuva no comecinho do filme e agora tem esse homem de guarda-chuva na tela. E a outra coisa que me chamou a atenção é a quantidade de janelas e de portas transparentes.
A casa onde o Chris mora com a mulher tem essa porta transparente, o apartamento onde a Kitty vai morar também, e é através dessa porta que o Chris vai ver a traição da Kitty com o Johnny. O Chris trabalha no banco dentro de uma caixa transparente, é quase uma gaiola, um cofre forte feito de vidro. E ainda além disso, a gente tem muitas vezes as pessoas que aparecem emolduradas dentro dos quadradinhos dessas janelas e dessas portas. A cena da traição, logo em seguida dela, o Chris está num bar e tem um grupo na rua rezando, e ele enxerga cada pessoa que está nesse grupo dentro de um pedacinho dos quadradinhos de janela desse bar. É uma coisa que vai se repetindo o tempo inteiro, o tempo inteiro. O Chris nem sabe que ele poderia ser um pintor de verdade, o Johnny entende coisa nenhuma de pintura, mas o que ele tem sobrando, Milena, é lábia. Aí ele inventa toda aquela historinha, inventa a pintora, a galeria compra a ideia, passa adiante, e agora todo mundo compra a ideia da grande pintora que é a Kitty. E me chama a atenção também, porque o filme começa em 1934, a gente sabe disso porque ele recebe um relógio com uma inscrição. E a gente vê bem no finalzinho os policiais dizendo que já faz uns 5 ou 6 anos que aquele homem se arrasta pelo parque. Então vejam, passaram 5 anos nessa história, a Kitty morreu, a lenda dela continua viva, porque os quadros com a assinatura dela ainda estão sendo vendidas. Então, a Kitty morre, a Kitty, que era a femme fatale, a personagem ruim que levou esse homem à ruína, ela morre, mas a imagem que fica dela é uma imagem boa, da grande pintora assassinada de maneira cruel. A Kitty femme fatale morre e no lugar dela nasce a Kitty artista refinada, praticamente uma lenda urbana. Vejam só, a Kitty ganhou depois de morta uma reputação muito, mas muito, mas muito melhor do que a reputação que ela tinha quando estava viva. Mais um exemplo do morto que vira uma pessoa boa. O Johnny, que era um bandidinho de quinta categoria, especialista em dar golpezinhos, um gigolô, vai ser condenado pelo crime que ele não cometeu, embora ele tenha aproveitado a visão da morta para roubar todos os pertences dela, numa espécie de justiça torta. E o Chris é um homem triste que sente que não é nada, que nunca sentiu que era admirado, ele diz isso, nem mesmo quando ele era moço, que a própria mulher não considerava como marido, era só alguém que estava ocupando espaço dentro de casa, que acha que é o salvador da Kitty e custa, mas custa para entender que a Kitty não queria ser salva, que ela gostava mesmo era do Johnny. Um homem que é um artista, mas nem tem dimensão de que seja de fato um artista. Quando ele descobre que os quadros dele poderiam ser vendidos, ele pode ganhar dinheiro com isso, ele perde a chance já no mesmo instante em que descobre, porque alguém já rouba o lugar dele, então ele também não é um artista. E ele sequer é o assassino, porque não é ele que é condenado oficialmente, é um outro homem, apesar de ele ir até a última cena se esforçando para dizer que ele é culpado. Então, além dos enganos e das mentiras, tem a história do Chris Cross, que é o homem que não é nada, né, é um personagem, para mim, bastante triste. E a femme fatale, que é a peste das pestes, né, Milena? Com certeza, né. A a Joan Bennett e, segundo as más línguas, o Fritz Lang, escolheu ela para fazer esse papel, porque ele estava completamente apaixonado por ela. E a gente também, Gisele, tem que mencionar, que esse filme, ele foi a primeira produção da produtora independente que foi formada pelo Fritz Lang, pelo Walter Wenger, que era o marido à época da Joan Bennett, que era foi o terceiro marido dela, e a própria Joan. Ela foi oficialmente essa produtora, a Diana Production, foi criada em 1900 na primavera de 1945, né, e se mostrou aí um ótimo negócio para o Lang, porque ele foi nomeado presidente da empresa,
e passou a ter os direitos de colocar nos créditos produzido e dirigido por, né. Então, em 1944, no ano anterior, eles já tinham feito muito sucesso, essa mesma equipe, né, o Lang, o Edward G. Robinson, a Joan Bennett e o Dan Duryea, com um Retrato de Mulher. E ele pegou esses personagens principais do filme anterior e fez uma brincadeira com os personagens deles dos 2 filmes, né. Um complementa e é o contrário do outro, assim, foi muito bem bolado o que o Lang fez. E outra curiosidade em relação à arte, é porque o Edward Robinson, ele era de verdade um colecionador de obra de arte, e segundo o Brian White, ele era dono de uma das coleções privadas mais prestigiosas de pinturas impressionistas francesas. E o amor dele pela arte era tão grande que ele chegou a organizar exposições na sua casa para os seus amigos de Hollywood e também para os militares, porque ele era um apoiador ferrenho das Forças Armadas dos Estados Unidos. E outra curiosidade também, Gisele, em relação às artes, às telas desse filme, é que elas foram feitas pelo John Decker, que era amigo do Fritz Lang e era considerado o retratista de Hollywood. Ele já havia feito retratos do John Barrymore, do W.C. Fields e também do Charlie Chaplin. Só que do Charlie Chaplin, na verdade, ele pintou 12 retratos, cada um num estilo diferente. O cara era um baita de um pintor, um baita de um artista, né. E o Lang, ele encoraja o Decker a produzir as pinturas, as telas de Almas Perversas, com uma pegada do artista Henri Rousseau, que era um artista completamente autodidata, assim como o Chris Cross. E o Decker, ele acabou produzindo 13 telas, algumas delas beirando ali o surrealismo, e parece que elas foram exibidas no Museu de Arte Moderna de Nova York, na primavera de 1946. Só que o Brian Leica diz que talvez isso seja uma pegadinha, tenha sido uma pegadinha do Lang e do Decker, porque não há registro oficial de nenhuma exposição desse tipo no arquivo do MoMA. Então olha só, o Lang gostava de pregar umas peças, né. Curioso isso, E muito curioso. eu gostei muito dessa informação. Uma coisa que eu estava lendo aqui também no livro do Mark Vieira, do Into the Dark, é que, tem um colunista de jornal que comenta que geralmente quando aparecia cerveja nos filmes, na verdade era chá gelado. Só que nos filmes do Lang era cerveja mesmo. E aí ela diz que depois, né, de alguns takes, eles tinham que levar litros e litros de café para o diretor, porque o diretor aproveitava para dar umas bicadas, né, e aí depois como é que ele Não é possível. eu Não é possível. eu eu não sei se saía aquela maldade vindo dos colunistas, mas o que está lá. E há que se deixar sempre o espaço para o disque-disque, né, porque, a maldade da fofoquinha, ela acho que nasceu junto com o ser humano, né, Milena, mas também, né, podemos duvidar? Também não, né. Sempre pode ser mentira, como sempre pode ser verdade também, né. Exatamente, mas a gente sabe que esse pessoal ali de Hollywood, geralmente eram mulheres, né, que faziam essas colunas aí de fofoca, elas elas gostavam de aumentar, né, elas gostavam de provocar, elas eram bem, assim, sarcásticas também, então fica aquela dúvida, ele podia até beber um pouquinho, mas não sei se precisava desse exagero dos litros de café para ele poder continuar dirigindo a cena e os atores atuando também, porque o pessoal também aproveitava para beber.
Com certeza tem exagero, né. É bom, a não ser que as pessoas fossem capazes de tirar atuações e um trabalho de direção tão formidáveis num estado, digamos, alterado, né, Milena? É. Não sei. Bom, Pode ser que sim, pode ser que não sei. é, também não sei, fica aquela grande interrogação no ar, né. Bom, gente, aí tem 2 notas trágicas, desse filme, tá. O pintor John Decker, ele acaba falecendo de cirrose em 1947, e o Edward Robinson, que vinha aí numa relação turbulenta com a sua esposa Gladys, desde antes das filmagens de Almas Perversas começarem, né, ele finalmente concordou com o divórcio, isso no ano de 1957. Então, a condição que ela colocou para o acordo do divórcio, era que Robinson vendesse 58 das 70 telas da coleção dele. Veja só que maldade. Aí, anos depois, ele conseguiu comprar de volta apenas 14 dessas telas. E ele ficou tão triste, Gisele, que ele, assim, quase entrou em depressão. Diga aí. Aí que também é mais uma coisa que a gente nunca sabe o que acontece na casa dos outros, né, Milena? Olha só. Pois é, né. Então, na verdade, é o caso de a vida imita a arte. A esposa dele, a Gladys, terminou sendo meio que uma Adele, e o Edward Robinson ficou meio que um Criss Cross aí, né, sendo esse homem que, teve que se submeter a aos caprichos, vamos dizer assim, dessa ex-esposa, para conseguir, ter o divórcio. E quem queria se divorciar, pelo que eu entendi, era ela, né. Mas enfim, esses acordos aí com essas estrelas de cinema que ganham rios de dinheiro, a gente nunca sabe o que é que os parceiros eles querem, né. Hoje o pessoal já faz o acordo pré-nupcial, já é diferente, porque a grana também que entra é muito mais alta, né. Verdade, verdade. É muita diferença, né, os orçamentos, os salários, tudo, né, acho que é muito mais do que simplesmente a diferença da inflação, né. Isso. Milena, vamos falar agora de A Dama de Xangai? Opa, bora lá. Gente, eu vou começar pelas curiosidades aqui, porque realmente, esse filme, a forma como ele surgiu, ela é muito curiosa e muito também engraçada e mostra a cara de pau do Orson Welles. A Dama de Xangai, cujo título original é The Lady from Shanghai, foi um filme que foi lançado entre 1947 e 1948. Por quê? Porque primeiro ele foi lançado, segundo o IMDb, na França. E ele vai passar por Hong Kong, Finlândia, Austrália, Reino Unido, Suécia, México, e só vai ser lançado nos Estados Unidos no dia 14 de abril de 1948, tá. E olha só como é que começou a história desse filme. O Orson Welles, junto com Mike Dory, eles estavam produzindo um musical para Broadway baseado em A Volta ao Mundo em 80 Dias, isso em 1946. Só que para completar o orçamento, eles precisavam simplesmente de US$ 55.000. Aí o que que o Wells faz? Liga para o Harry Cohn, o todo-poderoso diretor da Columbia, e se oferece para escrever um filme e também atuar nele por essa quantia de US$ 55.000. Aí, o problema é que o Wells, ele não tinha ele não tinha nada, nenhuma ideia, nada do que poderia ser esse filme que ele ia, oferecer para o Harry Cohn.
Só que a moça que estava na bilheteria viu que ela estava lendo o livro, de supetão ele pega o livro, lê a sinopse na contracapa e explica do que se tratava o filme dele. E tem a cara de pau também de improvisar um título, A Dama de Xangai. Aí o Con, ele concorda, só que ele impõe uma condição. Ele diz que o filme deveria ser estrelado pela sua menina dos olhos, a Rita Hayworth, que era a grande estrela da Columbia naquele momento. Primeiro problema, Rita Hayworth e Orson Welles eram casados à época, só que o casamento estava em crise. Mas assim, né, ele pensou, eles eram 2 profissionais e não teriam problema em trabalhar juntos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Welles, ele não queria continuar objetificando a sua esposa, principalmente após Gilda. Ele queria mostrar que a Rita, ela sabia atuar, e ele queria compor uma personagem que tivesse mais focada ali, na personalidade e na psicologia, para a Rita poder realmente mostrar aí os seus dotes de atuação. E realmente ela conseguiu, porque ela está simplesmente soberba em A Dama de Xangai como Elsa Bannister. Ela está uma baita de uma femme fatale. Mas o que vem agora é problemático, porque o Wells e a Rita conversaram e eles tomaram a decisão conjunta de cortar o cabelo dela e pintar de louro platinado. Ah, quando o Harry Cohn viu aquilo ali, ele teve um chilique, foi um chilique mesmo, né, ele acusou o Wells de destruir a imagem da Rita. E por que que o Cohn fez isso? Porque foi justamente ele o responsável, quando ela chega na Colômbia, de mandar que ela pinte as suas belíssimas madeixas de vermelho. Então foi o Cohn que criou a imagem, sedutora ruiva da Rita Hayworth. E ele achou que agora o Orson Welles tinha destruído tudo, né. Aí o Welles, explica que a a Rita, com esse penteado e com essa cor de cabelo, daria mais um tom de frieza que a personagem Elsa pedia. E também iria evocar na lembrança aí das pessoas a personagem da Lana Turner em O Destino Bate à Sua Porta, um filme também de 1946. Bom, contornada aí essas 3 na verdade, né, situações, meio que problemáticas, o Wells começa a escrever o roteiro. Só que ele não escreve o roteiro sozinho não, tá. Ele escreve a 8 mãos, junto com o William Castle, o Charles Lederer e o Fletcher Markle. Só que, claro, ele vai colocar nos créditos ele sendo o roteirista, somente, né. E aí, o roteiro é submetido à censura, ao Código Reis, né, o Joseph Brin tinha que dar aquela avaliada, aquela conferida para saber se liberava ou não. Liberado o roteiro, o Wells comunicou ao Harry Cohn que ele estava pensando em filmar boa parte do filme em locação, incluindo México e São Francisco. E colou ali no coleguinha Errol Flynn para pedir emprestado simplesmente o iate dele. E isso fez com que o Errol Flynn acompanhasse uma parte das filmagens, né, talvez aí por ciúme do seu iate Zaca. Com tudo isso já esquematizado, né, as filmagens começaram sem nenhuma turbulência, estava tudo indo bacana, até que, as filmagens começaram a estourar o orçamento
e o Wells ele vai entregar um filme com uma metragem de 3 horas de duração. Aí o Coen deu outro chilique e exigiu mesmo que o Wells ele, fizesse uma nova edição do filme e que refilmasse algumas cenas. E isso aí fez com que o filme atrasasse bastante e deixou o Wells pé da vida, porque, pelo que eu entendi, uma parte da edição o Wells fez e outra parece que ficou a critério lá do Coen, o Wells largou e o filme de 3 horas passou a ter menos de 1 hora e meia, ficou com 1 hora e 27 minutos no total, né. E aí o Wells removeu o nome dele nos créditos, né, como diretor, ele aparece apenas como produtor, roteirista e ator. Mas é interessante que esse filme, mesmo retalhado como ele foi, e que causou esse desgosto tamanho no Wells, ele é uma obra-prima, né. Eu acho ele, assim, sensacional. Já vi, já revi algumas vezes e cada vez que eu vejo eu fico mais encantada. O roteiro dele é muito bacana, a fotografia, eu também gosto muito da montagem, mesmo que o roteiro, seja legal, mas é óbvio que um filme que foi tão retalhado vai apresentar alguns furos, né, como a gente vai ter naquela questão da data, né, Gisele? Eles estão chegando até São Francisco, acho que é em outubro, né? Outubro. É. Isso. E a cartinha lá do que o Grisby faz o Michael O'Hara firmar, é de agosto, né, do dia 9 de 9. 9 de agosto, isso. É. É tão Primeiro eu pensei que eu tinha cochilado, depois eu pensei que eu já estava procurando onde ficava Xangai nesse filme, A Dama de Xangai que se passa em Acapulco, pensei que era eu que não estava conseguindo captar alguma coisa. Voltei, 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 mas não, de fato, eles chegam em outubro, mas o assassinato é em agosto, tem alguma coisa estranha ali. que eu acredito que tenha sido justamente essa questão aí dos retalhos do filme, e que parece que o Wells ele primeiro gravou todo o áudio, gravou todas as falas dos personagens e a narração em voice over dele, e depois ele fez, os atores se dublaram, né, parece que foi assim, então alguma coisa nesse mexe e remexe, ficou fora de ordem. E gente, por que que eu acho esse roteiro brilhante? Primeiro, porque em 8 minutos de filme, a gente já tem aí os 4 personagens principais, a Elsa, o Michael O'Hara, o Grisby e o Arthur Bannister, e também a gente já tem tudo o que vai acontecer dali para frente. Então olha só, naquela cena inicial, onde a Elsa está andando bem formosa naquela charrete, a gente tem, hã, 2, quer dizer, 3 pontos muito importantes, 3 detalhes, assim, sensacionais. O primeiro deles é quando a câmera vai se aproximando da Elsa, dentro da carruagem, da charrete, né, e a gente vê o reflexo dela no espelho. Então, o primeiro elemento indiciático de que a nossa femme fatale é uma mulher de 2 caras. É uma mulher para ter muito cuidado, um pezinho atrás e não confiar tanto, porque sempre que aparece uma imagem refletida no espelho no noir, simboliza duplicidade, né, 2 faces, uma imagem que a pessoa é de verdade e uma imagem que ela está projetando para os outros. E lembrar que o duplo é um tema muito marcante no noir, certo? Aí depois mais à frente um pouquinho ainda nessa carruagem, ela vai dizer que nasceu na China, em Shifu, trabalhou em algumas cidades
da China, entre elas Xangai, e isso vai fazer com que a gente entenda lá na frente do filme por que que a Elsa ela sabe, falar cantonês e ela conhece aqueles chineses ali, que eu acho que é de Chinatown, né, em São Francisco, e aqueles chineses ali parece que são meio da máfia, né. Então, hã, eu acredito também que esse filme deva ter tido muitos flashbacks que foram cortados, e aí a gente fica sem entender direito, mas, esse é o elemento iniciático, né, para mostrar que ela por que que ela conhece aqueles chineses todos. E ainda na carruagem, a gente vai entender que o Michael O'Hara, ele meio que não quer a polícia por perto. E aí a Elsa fica ali cutucando para saber por quê. E ele vai confessar que é porque ele já foi preso, ele brinca com a questão, né: "Ó, a prisão na Austrália é uma das mais legais, a prisão na Espanha não é tanto". E aí ela questiona por que que ele foi preso na Espanha, e aí ele vai dar a deixa para ela contratar ele, porque ele é o cara perfeito para o plano que ela armou com o Grisby, porque ele diz que ele foi preso porque ele já matou um homem, né. E por falar em Grisby, ele tá lá encostadinho na parede da garagem, onde está guardado o carro da Elsa, fumando. E ele fica bem atento ao Michael O'Hara, né. E dentro da garagem acontece também outro diálogo, onde o O'Hara vai mencionar o caso de um marido que atirou na esposa, mas ele conseguiu ser inocentado, porque ele foi defendido simplesmente pelo maior advogado, o maior criminalista dos Estados Unidos à época, que era o Arthur Bannister. E no finalzinho dessa cena, a gente vai ter o O'Hara entregando a arma para Elsa, a arma que estava dentro da bolsa dela, e questionando ela, diz: "Ó, se você estava com uma arma dentro da bolsa, por que que você não usou ela para afastar, afugentar aqueles bandidos, né?". E aí ela vai dizer que não sabe atirar, no que ele vai replicar: "É fácil, é só puxar o gatilho". E nesse trechozinho aqui, o que é que o roteiro está informando pra gente? Que a Elsa, ela quer alguém que mate por ela, tá? Ela não quer sujar as mãos. E logo em seguida, a gente já vai ver quem é o Arthur Bannister, esse advogado tão famoso. Ele é um homem extremamente inteligente, mas é um homem deficiente. Ele é um homem que tem aquele problema ali, nas pernas, que precisa tomar comprimidos para aguentar a dor, mas ele é um cara bem nojentinho, tá, muito, muito nojentinho. E o destaque dessa cena, que o Bannister aparece justamente naquele local, como se fosse uma antessala ali, que os marujos e os estivadores ficam esperando algum navio que precise contratá-los. Ele chega procurando o Michael O'Hara para contratar ele para o cruzeiro que ele vai dar, né. Quando a gente vê o Michael O'Hara, ele está datilografando ali alguma coisa, que depois a gente vai saber que é esse romance que ele está começando a escrever, mas ao fundo a gente vê um cartaz que menciona, que todos os imigrantes são bem-vindos aos Estados Unidos. E vai ser engraçado porque esse filme vai ser um filme com esses protagonistas imigrantes. O O'Hara, ele é irlandês, a Elsa, filha de pais russos que nascem na China, e o Bannister, ele é filho de uma imigrante grega, né. Então olha aí a questão, né, dos Estados Unidos estarem de braços abertos para os imigrantes, mas que nem todos se dão bem, né, ou se deram bem na América, né. É, Aí eu vou diga, Gisele. tem uma outra cena logo na sequência dessa, que eles estão à mesa conversando com outros marinheiros, enfim,
E ele também fala alguma coisa sobre os durões, né, que alguém diz, um dos marinheiros diz: "Não existem durões, existem vantagens". E ele começa a citar as vantagens. Alguém tem um braço mais longo, alguém tem um soco inglês, alguém tem dinheiro, alguém tem um revólver, alguém tem uma faca, são as diversas vantagens que vão deixar uma pessoa mais durona do que a outra. E um desses marinheiros amigos do Michael O'Hara que diz: "Não tem durão, sem essas vantagens ninguém é durão". E bem depois, já no tribunal, quando eles estão esperando os jurados voltarem com o veredito, assim, a segundos dos jurados voltarem com o veredito, tem o embate entre o advogado e o acusado, entre o Bannister e o O'Hara, em que o Bannister diz: "Eu tenho a vantagem agora, porque eu sei que você vai ser morto na câmara de gás". E o O'Hara diz: "Eu tenho a vantagem, eu sei quem foi que matou o Grisby". E é a volta dessa cena lá bem do comecinho, que parece uma discussão em que eles já estão inclusive um pouquinho altos, o Bannister me parece que está um pouquinho já alto, e a volta dessa cena, né, Milena, bem no finalzinho, já no tribunal. O Bannister ficou com aquilo na cabeça. Isso, e essa cena também é importante para a gente mostrar a diferença aí, dos olhares do Bannister para o Grisby em relação a Elsa. Enquanto o Bannister contrata um detetive, que é o Bloom, o Grisby está sempre colado na Elsa, tá. Primeiro momento ali, na parede lá da garagem, depois ele vai chegar naquela parte já do cruzeiro, ele fica observando a Elsa pela aquela luneta, né, e ele está sempre, marcando em cima, e isso vai denotar também que ele está completamente apaixonado por ela, certo? E outra coisa que eu tenho que mencionar aqui, é porque o Wells, ele aproveita para dar uma cutucada na desigualdade social, e tem uma fala muito ela é cruel, na verdade, né. O Bannister falando com o Michael O'Hara, lá no iate, então é um diálogo sobre os ricos que exploram os empregados, tá, achando que são a salvação da vida deles, porque eles dão um emprego e com esse, salário que eles pagam a eles, eles conseguem manter as suas famílias miseráveis, né. E aí ele vai pegar a empregada negra e vai, ser bem cruel com ela, né, vai dizer assim: "Ó, tá vendo a essa fulana aqui? Todo domingo ela vai para a igreja pedir a Deus que não envelheça, que é para poder continuar trabalhando para mim e fazendo merecer o salário que eu pago a ela". Assim, é de uma crueldade tremenda, né. Inclusive porque, se eu não estou enganada, o Bannister ele fala da acho que da família grega ou ele também nasceu na Grécia, né, se eu não estou ele também é migrante. E e pelo que eu percebi, ele era uma pessoa que não tinha ele ficou milionário agora, mas ele não era uma pessoa rica, né, até onde eu notei. Sim, o que dá para entender é que a mãe dele era grega, porque ela diz: "A minha mãe Isso, era de", isso. esqueci agora o nome do estado, né. A mãe dele era grega, mas dá a entender que ele já nasceu ali nos Estados Certo, Unidos. Mas sim, ele menciona isso, né, que ele era pobre e aí é isso. aquela coisa, é por isso que eu falei dessa questão dos imigrantes, os Estados Unidos acolhem esses imigrantes e vai depender deles ali, do esforço de cada um, se dar bem ou não na América, Porque não é? até porque o iate ele conseguiu, porque ele tirou todo o dinheiro de um homem de quem ele defendeu, porque o homem foi a vida dele foi arrasada depois do julgamento, tem toda uma história, assim, de como ele chega naquele iate, e os funcionários que estão ali vieram junto com o iate, né. Ah, Dentro dessa cena aí, vai ser também bastante interessante, porque o Bannister, ele apesar de ser esse cara muito,
esse homem horrível, né, esse homem abjeto, o O'Hara vai entender que aqueles empregados não gostam dele, mas eles estão ali, além do dinheiro, porque eles entendem que a Elsa precisa de cuidados, precisa de ajuda, porque casou com aquele crápula. E nesse mesmo momento, é interessante porque vai entrar a Elsa cantando uma música que fala sobre querer que alguém se afaste, mas que se resolver ficar, que seja para valer. Então, assim, a gente já vê o roteiro mostrando, induzindo essa aproximação e meio que essa pena, esse cuidado do Michael O'Hara para com a Elsa. E vai ser interessante também que ao longo do filme, quando eles a partir de quando o Michael O'Hara chega no iate, eles vão estar sempre com roupas de cores trocadas. Assim que o Michael chega no iate trazendo o Bannister que está bêbado, ele está vestindo uma camisa branca e usando um cap preto. E a Elsa está com um cap branco e uma roupa preta. E eles vão ficar sempre trocando. Às vezes, quando ele está usando preto e ela está usando o maiô preto, ela coloca uma espécie de, eu não vou dizer que é roupão, porque é muito chique, é como se fosse um casaco branco, e aí ela fica no branco, né. Então eles vão ficar fazendo essas trocas aí entre branco e preto, ao longo do período que eles estão lá no iate e no cruzeiro. Outra coisa que eu tenho que pontuar que é muito interessante, que é outro elemento indiciático aqui da Elsa, é quando o O'Hara, ele questiona ela sobre se ela acredita no amor. O primeiro gesto dela é pedir que ele deixe que ela segure o timão, ou seja, ela quer estar no controle das emoções, conduzindo, né, fazendo com que ele goste dela, porque ela é uma mulher prática, né, e ela até vai dizer que ela aprendeu a amar com os chineses. E aí eu vou destacar agora, 3 momentos que eu também acho muito, muito interessantes, que é naquele no trajeto para o piquenique. Nunca vi um piquenique, que para se chegar no local seja tão difícil, né. E nesse trajeto, o Brume vai informar para o Bannister que querem matá-lo. Só que o Bannister, ele dá uma desconversada no Brume, né, ele dá uma cortada no Brume, e a forma como ele fala já deixa a gente meio que entender que ele sabe do plano que está sendo tramado ali entre Elsa e o Grisby, tá, mas que no fim ele seria justamente o mais esperto. E logo em seguida a esse momento que o Bannister corta o Brume, aparece uma cobra nadando perto do bote onde está a Elsa, e aparece um crocodilo perto do bote do Grisby. E aí ele pega o remo e fica, né, remando bem rápido para se afastar do crocodilo. Então eu acho isso soberbo. E aí vem, um diálogo memorável, que é naquela cena, já depois do piquenique, quando o o Grisby e o Bannister já estão um pouco altos, né, que aí o Grisby fica soltando umas farpazinhas ali para o Bannister também solta umas farpazinhas pra Elsa, e aí o Bannister manda chamar o Michael O'Hara. E aí ele tem aquele diálogo sensacional sobre os tubarões que ele encontrou no Brasil, que terminou, né, os tubarões devorando uns aos outros, que na verdade vai ser a metáfora perfeita para esse filme. E outra cena que eu vou destacar também agora, é a cena do aquário, né. Nessa cena, a gente tem que prestar atenção onde os personagens param, né, em qual animal que vai estar ali atrás deles. Então no começo da cena, do aquário, o Michael O'Hara ele fica à frente da do polvo. Depois eles começam a andar e eles param em frente aos tubarões. Quando a Elsa está lendo a carta de confissão, do O'Hara, né, do suposto assassinato do Grisby, ela para justamente
na frente de uma moreia. E a moreia, ela é um peixe carnívoro que se parece com a cobra e gosta de ficar escondido ali nas fendas, né, nas cavernas, durante o dia. Ou seja, mais um elemento indiciático de que a nossa Elsa, ela não presta. E nessa cena, nesse momentozinho, pela primeira vez, a gente vai ter a Elsa toda de preto, né, a luz ela está só focada no fundo, a gente vê bem a Moreia, e a gente vê a silhueta apenas da Elsa. E, por fim, eu vou destacar uma cena que eu acho que é cômica. Não, deixa eu antes disso, tem a questão, que é mais uma vez a questão da desigualdade social que o Wells vai tocar, né. Quando eles estão ali em Acapulco, eles estão ali passando, pelos nativos, outros turistas também vêm passando, e eles não dão a mínima, né, os nativos eles estão ali, fazendo as atividades do dia a dia, vendendo alguma coisa, ou seja, vivendo, e os turistas eles não estão nem aí para os nativos, né. Eh E aí esse último ponto que eu vou destacar também, que eu acho a tirada de onda do Wells, né, naquela cena do fórum, antes do julgamento, quando o Bannister e a Elsa estão conversando sobre se o Bannister vai defender ou não o o Michael O'Hara, há um cartaz com letras garrafais de proibido fumar. E o Bannister e a Elsa começam a fumar, assim, na maior, né, e aí é uma brincadeira, tipo, o maior advogado do país infringindo uma lei, assim, bem básica, bem boba, né. Então assim, eh, Essa aí é maravilhosa, eu adorei esse pedacinho aí. eu A gente dá risada, né. com certeza, né, porque, assim, são essas coisinhas que, como eu falei, no cinema, nada tá de graça, tá, não foi um imprevisto ali que tinha aquela coisa ali no fundo, não, é tudo muito bem calculado, é tudo muito bem pensado. Às vezes pode acontecer uma coisa assim de supetão? Pode, mas quando é coisa do cenário, é muito difícil ser algo, eh, que veio assim, do nada e foi pego e filmaram, tá. Confesso que sempre que tem cartaz eu volto pra ler o que tem nos cartazes. É Sempre que aparece uma sempre coisa bom. assim eu volto. É sempre bom. Bom, eu vou finalizar esse comentário aqui da Dama de Xangai, com um trechozinho que eu tirei do blog The Nitrate Diva, que, o autor, é porque não está estabelecido, não, né, não está lá dizendo quem foi que escreveu, diz assim, ó: "A Dama de Xangai não é sobre ideias ou mesmo relacionamentos. É um filme de gestos, tons e texturas, especialmente contrastes. O rosto impecável de Elsa, em close-up, dá lugar à pele oleosa e aos olhos esbugalhados de Grisby, amontoados no quadro. A deusa pálida e platinada voa como uma pomba pelo horizonte e corre pelas favelas como um anjo caído. Mas então brilha sombria na casa de espelhos como uma serpente, ou, iluminada pelo tanque escuro de uma moreia, impõe um perfil de perfeição negra como tinta." Que coisa mais bonita, né? Linda, muito bonito, muito bonito. Então, Gisele, é isso, né? Por É hoje. isso. É isso, por hoje, com as femme fatale, como disse o Michael O'Hara, talvez a gente viva tanto que um dia esqueçamos essas femme fatale, talvez a gente morra tentando, porque, como ele também diz bem no finalzinho, todo mundo é o tolo de alguém. Exatamente. O segredo é você envelhecer, né? Envelheça, envelheça rápido, porque Ó, aí cuidado, porque isso também não é garantia, hein, Helena? Não é garantia. exatamente. Você vai ser um velho ou uma velha boba, né? A gente de todo tipo, em toda idade, em toda latitude, em toda altitude, né. Isso.
Aí pessoal, muito obrigada a todos, a todas e todes que nos ouviram, e no próximo episódio iremos falar sobre a mulher cativa, ou também chamada de mulher doméstica, que é o oposto da femme fatale. A gente espera vocês. Muito obrigada e até lá, venham delirar com a gente no próximo episódio também.